Oiê! Estamos de volta para mais um Papo Leal e hoje o convidado é especialíssimo. Eu sei que costumo falar isso porque eu só chamei gente especial, mas é porque esse em especial eu estou muito feliz. Para falar de língua portuguesa, eu chamei ninguém mais, ninguém menos do que, pasmem, o maior edutuber do mundo. Dá licença que quando o negócio é para falar com gente incrível, eu estou fazendo a minha tarefa de casa muito bem. O professor Noslen, ele tem uma legião de inscritos no YouTube, porque eu não tenho como chamar de outro nome. E isso não veio por acaso, além de ter uma produção consistente de qualidade na internet, com vídeos, com dicas. Ele traz tudo isso de uma maneira muito engraçada, descomplicada. A última, professora, antes de passar a palavra do bom dia, que eu preciso comentar que eu não acreditei, foi revisar língua portuguesa através de reacts de comentário. Você vai ter que me explicar de onde veio essa ideia, porque quando eu assisti a primeira vez, eu não consegui parar de ver. Falei, gente, eu nem tô na pilha de revisar língua portuguesa, mas eu não consigo parar de assistir. Genial, e muito obrigada por ter topado o convite, professor. Eu que agradeço, obrigado, Fer, obrigado pelas palavras aí. Talvez não seja o maior youtuber do mundo, mas do Brasil, certamente, mas obrigado. Talvez hoje o meu canal é o maior canal de ensino de língua portuguesa do YouTube mundial e fico feliz de poder contribuir de alguma forma, porque eu sempre costumo dizer que, diferente de números, né? O que eu penso sempre é que eu estou atingindo muita gente, estou ajudando muitas pessoas, porque não são números, são pessoas que estão ali passando e estudando no canal, então eu fico feliz de estar atingindo tanta gente e de poder ajudar um monte de pessoas aí nesse caminho com a educação. E obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de trocar uma ideia contigo, espero que eu contribua aí de forma assertiva para o teu projeto aqui, que a gente consiga ter um bate-papo legal. Massa, massa demais. E não vai fugir da minha pergunta, não. E esse negócio de react de comentário, professor? Da onde veio essa ideia? Me explica. Então, olha só, eu sempre procurei fazer uma educação em que ela pudesse ser um pouco de entretenimento também, né? De tentar tirar um pouco o peso do ensino da língua portuguesa. Porque a gente sabe que ensinar gramática é cheio de regrinha daqui, regrinha dali. Então, quanto mais leve a gente eu conseguir deixar o ensino, melhor fica. Então, eu sempre procurei fazer uma educação com entretenimento. E na minha cabeça, eu sempre procurei trazer a gramática, a língua portuguesa, para o cotidiano. Para as pessoas entenderem no dia a dia onde é que elas usam aquilo. Por que eu aprendo crase? Por que eu aprendo usar vírgula? Porque eu tenho uma aplicação no cotidiano. E a ideia de fazer agora os quadros que eu estou fazendo, né, no canal, que é reagindo a comentários e em cima desses comentários mostrar a aplicação da língua portuguesa, vem daí. Então, esse é um projeto que, em parceria junto com a Play 9, que é uma empresa lá do Rio de Janeiro, que é minha parceira nesse projeto de vídeos de quinta-feira. Então eu tenho os vídeos de segunda, que são os vídeos mais, digamos, didáticos, né? Onde eu tenho ali a gramática mais aplicadinha e tal, que eu produzo tudo aqui em Curitiba. E eu tenho os vídeos de quinta-feira, que é essa parceria com a Play 9, em que eles produzem lá e a gente discute junto as pautas. Então eles trazem ideias, eu jogo ideias e a gente acaba realizando junto esse projeto. E aí, dentro desse projeto todo, veio a ideia de fazer reação aos comentários, até porque isso já é alguma coisa que acontece no meu canal há algum tempo. As pessoas pedem, professor, corrige nossos comentários. Sabe, não é de agora, já faz, sei lá, uns 2 anos que o pessoal pede para Ah, fazer isso. legal. Então, já surgiu de uma necessidade de um pedido dos estudantes do canal. Falei, bom, então vamos juntar tudo. Agora, esse vídeo de quinta-feira, ele acaba sendo mais um entretenimento com educação, né? Enquanto na segunda-feira eu faço educação com entretenimento, na quinta-feira eu faço entretenimento com educação. E aí é a maneira de eu mostrar também que, sim, aprender língua portuguesa pode ser divertido. Pode ser leve, pode ser legal e eu posso aprender rindo, por que não? Né? Rindo até mesmo dos nossos próprios erros, porque eu acho que isso é uma das coisas muito legais de fazer também, rir dos próprios erros. Eu faço muito isso que eu estou gravando, quando eu falo alguma coisa errada na gravação, eu já me corrijo ali mesmo, dou risada de mim mesmo e segue o baile, né? Até para poder ficar mais fluida a aula, mais orgânica também. Então, eu aproveitei e fui juntando tudo isso. Até se você perceber lá, antes desses vídeos de reagindo a comentários, teve um outro vídeo, né, teve uma outra sequência de vídeos que eu fiz de interpretação de texto a partir dos hinos dos clubes de futebol do Brasil. E eu fazia uma batalha de hinos, interpretando o hino 1 contra o hino 2, e aí dizia para as pessoas, agora vocês escolhem qual é o mais bonito. Então eu fiz uma prévia do Campeonato Brasileiro de Futebol a partir da interpretação dos hinos. Genial, genial. Uma clareza, né, do objetivo principal, que é trazer a língua portuguesa de uma maneira descomplicada, e uma genialidade no processo criativo, uma entrega genuína. Eu parabenizo de verdade, estou acompanhando o conteúdo mais de perto agora nesses últimos meses e estou verdadeiramente encantada.
Professor Noslen, bora lá. Eu queria já começar a nossa conversa perguntando para você sobre a importância de estudar a língua portuguesa. Vou até explicar melhor a minha pergunta. Tá. Eu percebo que matérias de humanas, para alguns alunos que não têm clareza da matriz de competências do Enem, eles acabam achando que essas matérias demandam menos estudo porque é só interpretação de texto, professora. Então, não tem necessidade. Imagina se eu preciso tirar um tempo para estudar a língua portuguesa. E aí eu vejo um movimento natural, mais comum centro-oeste e nordeste do que no sudeste, mas é um movimento natural de horas e horas para estudar matemática, física, química e, quando dá, estuda a língua portuguesa. Então, eu queria começar já o nosso papo leal de hoje, que é focado em como estudar a língua portuguesa para o Enem, perguntando para você, qual a importância de estudar a língua portuguesa para o Enem? Bom, primeira coisa que, assim, eu já digo que a importância de estudar a língua portuguesa não é nem só para o Enem, é para a vida, né? É para a vida porque nós aqui todos somos falantes de língua portuguesa, somos nativos falantes de língua portuguesa. Se Perfeito. essa é a língua que nos faz construir a comunicação entre nós, a gente precisa saber dominá-la em todas as esferas, desde a parte da fala, porque a gente sabe que a fala ela é mais livre em relação às regras, não tem tanta regra, vamos dizer assim, né, para fala, mas na escrita especialmente porque hoje a comunicação acontece muito na escrita, né, desde sempre, na verdade. E mesmo hoje, com toda a tecnologia que a gente tem muito espaço de comunicação na escrita. Então, a importância de língua portuguesa, ela não é só para a prova de linguagens, ela é para a prova toda. Porque todos os enunciados, todas as questões estão escritas em língua portuguesa. Todas. Então, uma questão de matemática, por mais que você vai ter que resolver um cálculo, antes de você chegar no cálculo, você tem que ter uma leitura, você tem que ter uma compreensão do que está sendo pedido. Entender o pedido da proposta. Assim como ocorre na física, na química, na biologia. Então, dedicar-se só a matérias das exatas, achando que elas são as mais difíceis, e aí eu entendo que tem pessoas que têm mais facilidade com as exatas e outros que têm mais dificuldade com as exatas. Então, assim, dedicar-se só às exatas é um grande erro, porque eu tenho uma prova inteira com 45 questões de linguagens, 45 de humanas, 45 de natureza, 45 de matemática, ou seja, são 180 questões que todas elas são permeadas pela língua portuguesa, sem contar a redação. Então, quer dizer, eu tenho uma prova que ela é construída em cima da língua. E se eu não domino a língua, eu não tenho como dominar essa prova, jamais. Né? Existem um monte de elementos dentro dessa prova, inclusive, assim, uma coisa interessante, existem conectivos nos enunciados de matemática, de física, que quando você muda o conectivo, muda a intenção também da questão. Então, por exemplo, saber usar as preposições na língua portuguesa vai ser útil também na parte da física, da matemática, porque mudando esses conectivos, essas preposições, pode mudar também a intenção do texto e o que você tem que calcular naquele texto. Então, poxa, dominar a língua portuguesa é essencial para a vida. Eu sempre costumo dizer isso porque é meio filosófico até o que eu vou falar. A gente está permeado de texto o tempo todo, porque texto é muito mais do que só escrita. Texto pode ser uma imagem, pode ser uma gravura, pode ser uma propaganda, tudo é texto. E se eu estou permeado de texto o tempo todo e eu não consigo interpretar os textos que estão através de mim, eu vou viver uma vida um pouco mais restrita. Quando eu consigo compreender os textos que estão à minha volta, eu tenho uma vida um pouquinho mais ampla. É meio estranho, é meio filosófico, mas é verdade. Perfeito, professora. É filosófico e faz todo o sentido do mundo. Eu até penso que, em certa medida, se a gente está aqui falando de filosofia agora, talvez falte um pouco daquela perspicácia que Sócrates teve da importância de ter compreensão e consciência da própria ignorância, né? Quando eu acho que só porque eu consigo ler de uma maneira rasa, eu já domino a língua portuguesa, ou porque eu estudei língua portuguesa na minha primeira infância, ali até meados da adolescência, talvez falte aí essa consciência de que tem muita coisa além de dominar a linguagem de uma maneira rasa, né? E acho que você trouxe de uma Sim. maneira muito linda, que é ampliar o que a gente consegue perceber de mundo. Adorei. E esse mito, eu vou chamar de mito já, porque eu sou dessas, porque eu ouço isso desde o meu ensino médio, de que não cai gramática no Enem. E é engraçado porque, para quem está estudando de fato, isso não é uma conversa de aluno, mas ainda é uma fala dos pais muito forte, mas muito Uhum. forte. Ah, não, é nem uma prova que não cai gramática. É uma prova só, e aí, adoro só. Ó, como se interpretação de texto, interpretação de mundo fosse só, mas enfim, eu ainda ouço isso muito. Quando vou viajando pelo Brasil, ainda ouço isso muito dos pais. Aí uma prova só de interpretação de texto. Como se isso diminuísse a importância do estudo e também como se considerasse disso uma prova mais fácil. E aí, que história é essa?
Então, na verdade, assim, a gente tem que lembrar que a interpretação de texto, ela só ocorre, só é possível que ela ocorra quando a gente consegue ter aí, consegue dominar a gramática. Porque a gramática ela é a base do texto. Então a gramática ela estrutura o texto. Então eu só consigo ter uma boa interpretação de texto se eu domino a gramática. Então mesmo que fosse verdade essa história de que no Enem só cai interpretação de texto, dizer só cai interpretação de texto é a mesma coisa que dizer só cai gramática, leitura, compreensão e interpretação de texto. Porque não tem como separar o texto da gramática. O texto ele é estruturado pela gramática. Então eu só consigo entender um texto quando eu tenho o domínio dos conectivos, das conjunções, e daí eu vou entrar na gramática na parte de período composto, subordinado ou coordenado. Eu vou entrar na parte da gramática com pontuação, a concordância verbal, nominal, a própria regência, que é o uso da preposição ou não. Tudo isso tem a ver com a leitura e compreensão, porque esses elementos mudam os sentidos do texto. Se eu não tenho uma boa regência, eu posso mudar o sentido de um texto. Um verbo que precisa de preposição para ter o sentido X, se não tem a preposição, muda o sentido do verbo. Então, eu tenho que dominar isso para poder fazer. Então, mesmo que fosse verdade essa história de que só cai interpretação de texto, dizer só cai interpretação é a mesma coisa que dizer só cai gramática aplicada ao texto. Então, é uma grande besteira isso, né? Falar exatamente essa afirmação, ela não é verdadeira, a gente sabe disso. E como você disse, os estudantes têm essa consciência, porque eles já estão ligados nisso. Aí eu bato muito nessa tecla quando eu dou as minhas aulas. Falo, olha gente, tem que dominar isso porque na prova vai aparecer dessa forma. Tem que dominar a análise sintática porque na prova vai aparecer dessa forma. Então eu preciso dominar tudo para poder chegar até a uma boa interpretação e compreensão de texto. Outro equívoco que ocorre muito grande também na prova do Enem, a galera fala muito assim, é interpretação de texto. Mas existe uma diferença entre interpretar e compreender. Compreensão de texto é uma coisa, interpretação de texto é outra. E isso as pessoas também não se ligam. Porque quando eu falo em interpretação de texto, a partir daquele texto eu vou chegar a algumas conclusões. A compreensão de texto naquele texto eu vou ler e vou encontrar respostas dentro dele. Então a compreensão de texto é presa ao texto. A interpretação de texto a partir daquele texto eu vou inferir, criar inferências para chegar a conclusões, chegar a deduções. Na prova do Enem, normalmente nós não temos interpretação, nós temos compreensão. As coisas estão dentro do texto, as respostas estão dentro do texto. Então tem mais esse equívoco também que ocorre. Então vamos lá, a gente tem além de compreensão de texto, toda uma base gramatical por trás para poder fazer essa compreensão de texto. Perfeito, perfeito. E é isso, né? Uma interpretação de texto, seja ela interpretação ou seja ela uma compreensão, ela vai demandar conhecimentos de gramática. Não dá para separar. Acho que não tinha resposta melhor para você trazer aqui. Eu adorei. Além de fazer todo sentido do mundo, traz essa tranquilidade aí. Não dá para separar as coisas, então a gente não pode ir nessa de que, língua portuguesa eu sei ler, então tá massa. Então vamos nessa e tô preparado, né? Sua visão de mundo vai ficar reduzida, além de um desempenho na prova também que vai ficar prejudicado. Falando de prova, professor, o que você considera que dentro da língua portuguesa dá para separar alguns conteúdos que vale a pena colocar mais energia, colocar mais luz em função de relevância e recorrência na prova? Dá para a gente fazer um levantamento disso? Como é? Olha, dá sim, dá para falar para você, olha, existem conteúdos que todos os anos aparecem na prova do Enem. Isso é fácil de fazer, assim. A gente pode fazer uma recapitulação de todas as últimas 10 provas, por exemplo. Existem assuntos que são práticos do Enem, por exemplo, variação linguística. A prova do Enem sempre vai abranger a variação linguística porque é uma prova a nível nacional, então ela tem por natureza usar essa variação linguística para estudar e para mostrar para o Brasil todo as diferenças que existem na linguagem em si. Então variação linguística é um assunto que é recorrente já há mais de 10 anos no Enem. Funções da linguagem, que trabalha exatamente com essa parte de comunicação, com o texto em si. Como tem muito texto na prova do Enem, as funções da linguagem vão aparecer. As figuras de linguagem também, a compreensão das figuras de linguagem dentro dos textos, dentro dos gêneros textuais diferentes. E aí eu já entro no outro tópico que vai aparecer também, gênero textual e tipo textual, sempre aparece. A parte de concordância verbal vai aparecer também dentro dessa construção. Outro exemplo, já caiu questões de acentuação no Enem. Então, assim, não cai a acentuação? Cai sim, caiu questão de acentuação, cobrando a mudança de sentido numa palavra com acento ou sem acento. O que mais pode aparecer? Pode encontrar questões de regência, questões de período composto. Então, tem bastante coisa que são recorrentes. Se fosse
separar aí 6 assuntos, 5 assuntos, vamos lá, uma lista de 5. Então eu colocaria variação linguística, funções da linguagem, figuras de linguagem, gêneros textuais e tipos textuais, e aí pode colocar aí a parte de concordância verbal e concordância nominal. São 5 elementos que você vai estudar e vai aparecer na prova certamente. E todos esses 5 tem toda uma gramática por trás, por baixo, para dar suporte para esses 5 elementos aqui. Perfeito, perfeito, adorei. Professor, falando de rotina, quais são assim as suas dicas e orientações para um estudante ter rotina de estudo de língua portuguesa, né? Para não deixar os conteúdos acumular, porque eu acho que eu tenho mais facilidade, ou enfim, ou porque eu não tenho tempo, porque eu estou tão absorvido por outros conteúdos. Então, dentro de uma lógica de rotina, onde toda semana esse estudante vai estudar a língua portuguesa, que dica você dá para uma aprendizagem mais significativa da língua portuguesa? Tá. Bom, primeiro assim, o estudante que está estudando em casa, né, que está fazendo essa rotina aqui, acho que todos estão agora em casa nessa rotina, eu separaria mais tempo um pouquinho para a língua portuguesa, não puxando sardinha para o meu lado, mas já também um pouco puxando sardinha, mas referente à demanda de conteúdo mesmo. Então eu separaria pelo menos aí 3 momentos na semana, pelo menos. Eu estou dizendo assim, um mínimo de, sei lá, segunda, quarta e sexta, separar um período do dia para estudar a língua portuguesa. Então, eu vou separar, sei lá, 3 horas na segunda, mais 3 na quarta, mais 3 na sexta. Então, segunda, quarta e sexta, eu estudaria língua portuguesa em 3 períodos diferentes para poder dar conta de todo o conteúdo. Porque tem que lembrar que língua portuguesa, no Enem também, além de toda a parte gramatical, a parte de compreensão, interpretação, também cai a parte de literatura, que tem que estudar também. Então, temos aí as escolas literárias que aparecem lá no Enem e precisam ser estudadas também. Então, eu preciso levar em consideração isso. Sem contar a redação em si, né? E aí a redação talvez seja algo à parte. A redação, você poderia até produzir, separar outros espaços para redação. Nem vou colocar a redação dentro da prova de códigos de linguagem, vou colocar como se fosse uma matéria à parte, certo? Então, seriam aí mais 2, 3 espaços de redação na semana. Então, vou colocar lá, segunda, quarta e sexta, língua portuguesa, terça e quinta, 2 horários de redação. E aí a redação pode ser um pouco menos de tempo, pode ser aí 1h30, 2 horas para você fazer a redação e estudar a redação. Isso seria o suficiente. Aí você fala assim, professor, mas estou dizendo que o cara tem que estudar todos os dias um pouquinho? É mais ou menos por aí. A ideia é que você estude um pouquinho de língua portuguesa. Pegou no ar, né? Pegou no ar. Então, assim, 3 dias da semana você estuda os conteúdos teóricos e exercícios pensando na prova de códigos de linguagens, e 2 dias da semana você faz a redação, que aí também tem toda a parte por trás da estrutura da redação, que a redação do Enem pede, essa coisa toda. Para quê? Para que você tenha a cabeça sempre ali funcionando em função da língua portuguesa. Óbvio, professor, eu não gosto de português. Tudo bem, eu entendo que você não gosta, mas você vai ter que enfrentar a prova de qualquer forma, gostando ou não gostando. Então, o melhor que você tem a fazer é tentar diluir o estudo disso durante a semana em pequenos espaços, para que você não deixe de estudar em nenhum momento. Eu quero ficar só fazendo matemática. Beleza, mas aí você vai lá, vai tirar uma nota boa em matemática e talvez toda a parte de humanas, a parte de códigos de linguagens, de redação, não seja o suficiente só nota e também não vai adiantar. A gente sabe que o Enem precisa de uma somatória de boas notas para você tentar alguma coisa em alguma universidade. Então, por isso que é importante. Então, eu separaria pequenos espaços na semana para estudar língua portuguesa, focando dessa forma, né? Tentando dar mais ênfase aí em 3 dias da semana para códigos de linguagens e 2 dias da semana com redação. Perfeito. E é bom a gente lembrar que, dependendo de qual universidade, que é o objetivo aqui de quem está vendo a gente, e qual é o peso que o SISU vai colocar, a gente vai ter umas não só para quem quer um curso na área de humanas, que a linguagem vai pesar ainda mais, mas mesmo nos cursos de biológica a linguagem tem um peso muito grande, e em outros o peso é 1 para tudo. Então, se o peso é 1 para tudo, não dá para a gente desconsiderar uma matéria ou outra. Outra coisa que eu queria comentar, dentro da tua fala que foi brilhante, quando a gente fala de não gosto, né? Não gosto, tem uma multiplicidade de possibilidades, né? Não gosto porque não fui com a cara do professor. Acontece. Nessa cidade a gente pega ranço as pessoas com mais facilidade. A maturidade dá uma aliviada nisso, viu, galera? Pode ter esperança aí. Mas tem isso demais, tá? E não sei, explica de um jeito que eu não entendo. Ou chamou minha atenção no início do ano, não gosta de mim, enfim. A gente tem umas paranoias, assim, na adolescência, a gente também já foi muito jovem. A gente se mantém jovem, é claro. Mas tem disso. Então, vale lembrar que às vezes eu não gosto, não vou com a cara da matéria, ou por questões emocionais relativas ali a quem trabalha aquela matéria comigo, não porque o professor não seja bom, mas porque o santo não bateu mesmo, ou porque não entendo. E aí, se eu não gosto porque não entendo, estudar menos vai ser
péssima estratégia, né? Se eu não vou com a cara da língua portuguesa porque eu não compreendo muito bem, porque eu não saio bem nas questões, e aí me sinto meio desgastado na hora de estudar, não vai ser estudando menos, não vai ser entrando em contato com a matéria menos vezes por semana que você vai resolver esse problema, você vai criar um problema ainda maior. Então, E isso é uma preocupação que eu tenho também, sabe? Essa ideia de tentar tirar um pouco a cara ruim da língua portuguesa. Porque às vezes acontece mesmo, né? Como se disse, de não bater o santo, né? E a minha ideia é, eu vou tentar deixar a língua portuguesa o mais simpática possível, mais feliz possível, para que as pessoas quebrem um pouco essa ideia também de que a língua portuguesa tem que ser sisuda, pesada. Não, ela pode ser leve, suave, tranquila, né? Então essa é a minha ideia também quando eu trabalho em língua portuguesa, em tentar deixar ela uma matéria mais acessível até nessa forma, assim, na empatia mesmo. perfeito. E é isso, né? Eu que falo de método de estudo, de inteligência emocional, venho de um mesmo lugar, de um mesmo objetivo, que é de descomplicar. E é engraçado porque é interessante como essa autenticidade vai ganhando espaço porque conecta com as pessoas, né? Eu te vejo ali viajando, bons tempos, né? Dando palestra em outras escolas e levando o sujeito descomplicado e comédia e tudo mais. E olhando essas imagens, me lembro eu entrando nas empresas ou também em escolas para dar palestra de tênis, para falar de inteligência emocional. É uma quebra de expectativa, né? Porque todo mundo imagina um terninho, e uma áurea ali por trás, e a ideia justamente é essa. São temas muito sérios, mas que não quer dizer que a gente não possa dar risada, né? Que não quer dizer que não possa ser leve, perfeito. Professor, para quem está nesse rolê de cursinho há mais tempo, chega um ponto que não existe mais questão do Enem a fazer. Já fez tudo. Quem tem 4 anos de cursinho, por exemplo, e está numa rotina de estudo massa, acaba precisando repetir questão porque já fez aquilo várias vezes. Tem algumas bancas de outros processos seletivos que a gente possa indicar aqui, olha, essa e essa banca aqui tem uma lógica mais próxima com a do Enem, se treinar a partir delas não está tão fora, porque tem outras que vão ser completamente diferentes, né? O que você diz pra gente? Eu acho que a banca do Enem é muito única. Ela é muito única na maneira de construção da prova em si. Por pensar na teoria de resposta ao item, no estilo das questões, por estar baseado, né, nessa tri. Então, eu acho que ela é bem específica. Assim. A gente não vai ter coisas muito parecidas, muito próximas. Você vai ter alguns vestibulares que vão cobrar conteúdos semelhantes, mas de uma forma diferente, né, com uma cara de questão diferente. Então, assim, eu sempre digo para a galera fazer vestibulares de modo geral, assim, desde Unicamp, FUVEST, né, buscar esses vestibulares. São Paulo tem muito disso, tem muita coisa parecida com o Enem. Até as provas do Paraná tem algumas também, como o EM e o EL, que é do interior do Paraná, trabalham algumas coisas parecidas também. A Federal do Paraná já não é tanto, é um pouco diferente. Mas pensando em questão de conteúdos cobrados, talvez sejam as melhores para você tentar estudar alguma coisa. Né? Até a própria UFSC, Santa Catarina tem algumas coisas assim. Então vale dar uma olhadinha na UFSC, na UEM, na UEL, na própria Unicamp e na FUVEST. São as provas que talvez tenham conteúdos semelhantes do Enem, mas uma prova igual a do Enem a gente não vai encontrar. Porque é uma prova muito única, muito específica, por ter toda essa coisa por trás aí da TRI, da teoria de resposta ao item, né? Tem toda a questão de, olha, os distratores, né? A maneira como constrói a questão, o próprio enunciado em si, os verbos ali que estão em cada uma das alternativas. Então, essa prova ela é bem peculiar mesmo. Então, para quem está estudando há muito tempo, é melhor você expandir um pouco a sua maneira de estudar, pegar outras provas, para que você tenha os mesmos conteúdos cobrados com uma cara diferente, mas não deixe de, no caso aí, estudar e usar os mesmos conteúdos, os mesmos conhecimentos para responder as questões. Perfeito, perfeito. E é isso, é tão única, tem gente que não gosta, tem gente que é emburrado com a prova do Enem, eu sou completamente apaixonada. Um exame que se propõe a delimitar geograficamente boa parte dos problemas que é nacional, que propõe o estudante elaborar soluções a partir de problemas, eu acho que está muito mais conectado aí com a habilidade profissional do século XXI do que qualquer outra coisa. Eu sou fã. E aí fica mais claro para os alunos também por que é tão complicado para um professor elaborar uma questão tipo Enem. Não é simples. Sim. Não é só a gente sentar e elaborar uma questão. É complexo. Então, aproveitar aí o que a gente já tem de banco de dados de questões, porque aqui a gente tem essa vantagem, se a gente pegar provas como nos Estados Unidos, as provas não ficam liberadas de um ano para o outro, eles demoram anos para liberar. Aqui a gente tem um número de questões muito maior, porque a gente já tem questão liberada do ano para o ano mesmo. Né? Passou o Enem, dali a pouco a gente já está trabalhando aquelas questões. Então fica a dica
processos seletivos. Eu ouço falar muito da UEL também, nesse sentido, né, por conta da questão dos conteúdos. Mas eu adorei a dica de que não vai acreditando que vai ser o mesmo formato de questionamento, porque é uma especificidade do Enem, né, professor? Adorei. Exato, exato. E sobre, continuando aqui falando com alunos de cursinho, que é uma demanda grande, para quem não teve uma base muito boa em língua portuguesa, professor, o que você dá de dica, de orientação, de luz, de esperança? Porque esse negócio de não ter base é um negócio tão doído, né? Essa é uma frase que eu ouço muito quando eu vou para o Nordeste. Eu ouço demais. É sempre assim, minha professora, você não está entendendo, é porque eu não tenho base, eu não tive uma boa base. E o aluno fica nessa de repetir isso, e é tão sofrido, porque parece que todo tanto que ele estuda ainda não é suficiente, porque ele se culpa em função dessa tal dessa base. O que você pode dar de orientação sobre essa falta de base na língua portuguesa? Bom, primeiro assim, pode acontecer, isso é uma coisa que a gente não tem o domínio total, né? O Brasil é um país muito grande, né? Um país continental, então assim, às vezes ter regiões com um déficit aqui e ali em determinadas matérias é comum. Mas uma coisa que não pode ficar é usar isso como uma muleta, né? Eu tenho um problema de base, é por isso que eu não acerto isso, eu não sei o que fazer. Não, então tá, se eu tenho um problema de base, então vamos voltar à base. Então vamos estudar do começo. Por exemplo, eu fiz um vídeo no canal ensinando a galera a estudar a língua portuguesa numa sequência, né, desde o básico até o aprofundado, para que as pessoas consigam entender a dinâmica da sequência da língua portuguesa. Então, pega um vídeo desse, ou pega um material didático que seja, e estuda desde a base em diante. Pega lá a fonética, fonologia, entende direitinho o que é aquilo, segue adiante. Então, começar, mesmo que esteja no terceiro do ensino médio, não tem problema. Acho que não tem problema. O grande lance é você estar disposto a voltar a dar alguns passos para trás, para depois poder dar um grande salto à frente, né? Então, acho que o lance é esse, não ter medo nem vergonha de fazer isso, porque não há problema nenhum você voltar na base, né? Voltar para as coisas básicas, entender as coisas básicas para depois aprofundar, né? E fazer esse processo de construção de novo daquilo que talvez você tenha perdido no processo todo desde o começo. O que não dá é para usar isso de muleta o tempo inteiro, né? Eu não tenho base, é por isso que eu não vou bem agora. Tá, se eu não tenho base, o que é que eu posso fazer para melhorar isso? Para mudar essa realidade de falta de base. Então eu vou voltar lá, dar alguns passos para trás, para que depois eu possa dar um grande salto à frente e vai dar tudo certo, né? Tem que estar disposto, acho que o grande lance é esse. Preciso estar disposto a mudar a realidade que eu tenho hoje. E se eu conseguir já identificar qual é o meu problema de base, às vezes o problema de base não é lá em acentuação. O meu problema de base é de classe de palavras. Não consigo diferenciar um verbo de um substantivo. Então volto direto lá no verbo e no substantivo. Vou entender o que é um e o que é outro. Não sei conjugar verbo. Vamos lá, vamos aprender a conjugar verbo. Não tem vergonha, não há porque tem vergonha disso, sabe? Não tem porquê. Então vamos estudar do começo e fazer essa caminhada novamente até poder chegar lá na frente e dar o seu salto em direção ao seu objetivo. Boa, eu adorei isso que você falou e eu vou aproveitar essa dica para dizer, olha, vamos combinar que então a partir de agora, ao invés de vocês falarem aí para quem está sempre me dizendo isso, que tem um problema de base em qualquer matéria que seja, vamos colocar a meta de identificar aonde é o teu problema nessa base. Eu achei essa fala sensacional, porque ninguém tem problema na base inteira, isso não existe. Se você está conseguindo entender o que o professor fala, tem pontos, tem pilares dessa base aí que estão bem estruturados. Se você chegou até aqui, alguma coisa tem. Alguma coisa sabe. Então, já fica de exercício para quem está assistindo aqui a gente agora, e isso não vai ser um exercício só para a língua portuguesa, isso vai ser para todas as matérias. Aonde está o teu problema em cada base? Porque aí, para eu montar um planejamento estratégico onde eu volte, porque se eu não faço esse exercício de pensar e de refletir, de admitir, não, aqui eu domino. Nossa, isso aqui realmente eu não sei nem por onde que erra. Vai ficar mais difícil fazer um planejamento estratégico. Porque às vezes é assim, né? Eu enxergo que eu tenho problemas na base, aí eu não vou atrás de quais são os problemas, eu já acho que o problema é tudo, e aí eu já desespero, e aí eu já começo a pensar, não dá tempo de estudar tudo, ou não dá tempo de voltar em tudo, e aí se não dá tempo de fazer tudo, eu não faço nada. E aí eu sigo o baile, mantendo os meus problemas de base. Péssima estratégia. Então, identifica aonde é que está o seu problema da base. E aí, para a língua portuguesa, está mais do que feito o convite aqui. Já tem material lá do mais básico ao mais aprofundado no canal do professor Nonô. Então, você vai atrás. Bora. Disposição, né, professor? Tenha disposição para ir atrás. Tem que estar disposto. Achei fantástico. E para aquela galera que está bem, nota tá massa, faz simulado, nota tá massa, só que estacionou. E aí fica assim, não sei mais o que estudar. Eu estudo, mas parece que a minha nota não sobe. Você tem alguma
Alguma dica? Eu acho que aí tem que buscar um desafio, né? Então, vamos lá. Provas difíceis que eu tenho no Brasil que eu posso fazer, mesmo que não seja modelo Enem, mas que sejam provas difíceis. Então, você começa a fazer exercícios do ITA, você começa a fazer exercícios do IME, você vai buscar provas militares, que são provas difíceis, para começar a dar um passo a mais no conhecimento. Essas provas de ITA e IME, elas são muito complexas. São muito complexas, de todos os conteúdos, não é só de exatas não, tá? De português também, de literatura também, então tem que buscar. Até a prova da AFA também dá para fazer. Então, provas militares vale a pena você fazer. Ou então, vai buscar a prova até mesmo de concurso. Né? Pegar uma prova de língua portuguesa de um concurso X para resolver e dar um up naquilo. Porque daí a prova de concurso é um outro tipo de proposta, outro tipo de nível. Né? Se eu quero melhorar, quero dar um passo a mais. Então eu fiz toda a prova do Enem, estou acertando tudo que eu posso. Né? Mas assim, aí tem outro questionamento. Né? Se eu estou fazendo a prova do Enem, estou acertando tudo que eu posso, estou estacionado, então se eu estou estacionado, eu devia estar estacionado na nota 1000. Estou acertando a prova inteira do Enem. Então, se eu não estou acertando a prova inteira ainda, eu ainda não estacionei. Então, também tem esse outro passo, né? Não, estou muito bem, estou acertando 800 da prova, quero algo a mais. Não. Então, vamos primeiro gabaritar a prova do Enem para depois pensar no algo a mais. Mas se quiser algo a mais, tem que buscar um desafio maior. Buscar provas mais difíceis no cenário nacional. A gente tem bastante prova difícil aí de vestibular, até mesmo de concurso, que você pode buscar para dar um up no seu conhecimento. Legal, legal. E acho que vale deixar de dica também para essa galera que estaciona. Eu vejo gente que, eu cheguei no 36 e não subo mais. E tem 2 anos que eu faço o cursinho, as outras eu estou subindo, mas essa aqui eu não consigo melhorar. É frustrante para o aluno continuar estudando e a nota não subir. Eu já disse várias vezes, vou continuar dizendo, que não é tão simples assim. Não é porque você estudou 6 meses, não é porque você estudou 1 ano, que naturalmente você vai acertar mais questões dentro das 45. Porque é complexo, nós não estamos falando de uma mesma prova, você não vai repetir a prova igual. Seria como pegar um atleta de Olimpíada e só porque ele treinou 4 anos a mais, a gente fosse ter garantia de que ele fosse performar numa Olimpíada à frente melhor do que na Olimpíada anterior. E não é assim que funciona, porque envolve emocional, envolve uma série de outras questões. Então você tem às vezes um atleta, um ginasta, que faz uma performance incrível no ano, aí ele treina mais 4 anos, e aí chega depois de 4 anos e ele escorrega. E cai de bunda no chão. Isso não é possível, ele jogou fora os 4 anos de treino? Não, ele continuou desenvolvendo as habilidades e competências da ginástica, só que outras coisas interferem. Não é uma continha tão exata, é muito complexo. Né? Envolve emocional, envolve como é que estava a sua disposição no dia, envolve várias coisas. Envolve a prova, o que caiu na prova, como é que você conseguiu ler a prova. Então, é por isso que o desafio é tão grande, porque não é só estuda, vai lá e faz. É claro que sem estudar não dá nem para ir lá e fazer. Mas é complexo, né? Vale a pena para quem está também com essas notas estacionadas, no sentido de não conseguir melhorar, ficar muito tempo tirando a mesma nota no simulado, olhar melhor para os próprios erros, né? Acho que essa é uma dica legal. Tá errando por conta de quê? Aquele é o quê? É falta de atenção? É falta de conteúdo? Se é falta de conteúdo, que tipo de conteúdo é recorrente no seu erro? Eu vejo gente querendo subir a nota, mas com pouca clareza do que está errando. E aí, quer voltar a estudar tudo de novo para subir a nota. Não, pera lá, se você tirou 36, tem ali 9 questões muito específicas que você errou. Quais foram elas? O que tem ali, né? Você tem que diagnosticar, né? Fazer o diagnóstico do que é que eu estou errando exatamente. Então, se eu estou acertando 36 questões e tem dessas que eu errei, todas elas estão cobrando, sei lá, literatura, então o meu problema não está nas outras 36, está na literatura. Então tem que diagnosticar qual é o problema, e especificamente qual é o tipo de questão que eu estou errando. Por que é que eu estou errando isso? É cansaço da prova? Porque tem isso também, né? Tem uma consideração que é uma prova extensa, que ela é cansativa. Então é cansaço da prova? Desatenção, mas essa desatenção é em decorrência do quê? É porque eu não sabia o conteúdo, eu demorei muito tempo para fazer, ou porque eu já estava exausto de fazer a prova? Então, tem um monte de coisa que tem que levar em consideração. Né? Às vezes as pessoas têm essa barreira dos 36 e é muito mais questão de cansaço mental da prova em si do que questão de qualquer outra coisa de matéria em si. A pessoa talvez sozinha, fazendo só as 45 questões de códigos linguais, você teria as 45. Mas o problema foi que eu tinha mais 45 de humanos e mais uma redação no mesmo momento, no mesmo dia. Então, isso tem que se levar em consideração também. Pensar nisso antes de falar, não, eu tenho um problema aqui. Às vezes o problema não é nem o conteúdo, mas assim é a dinâmica da prova. Perfeito. Acho que é muito legal você lembrar isso, professor, porque quando a gente fala de uma prova cansativa, porque é cansativo, a gente sai de uma prova como essa exausto,
Você não consegue mais pensar. Se perguntar seu nome, você já não lembra mais. É porque é desgastante, é cansativo mesmo. Vale a pena, se tá faltando energia para a prova, o que é natural, porque é uma prova cansativa, treinar mais, né? E aí a gente fala isso em cima de simulados, de preparação do corpo e da mente para fazer uma prova como essa. Isso é muito curioso. Muito foco no conteúdo e às vezes o que está te segurando, não para sair bem, mas para performar ainda melhor, às vezes não é justamente o conteúdo, para quem já está com nível massa, né? Para quem a gente está falando agora com um aluno que está bem preparado academicamente para uma prova. Às vezes está faltando dormir melhor, está faltando comer melhor, está faltando treinar mais, numa rotina de simulados, onde você consiga ficar aquelas benditas 5 horas e meia pleno, fazendo uma atividade, sem contar mais a meia hora que você está esperando a prova entregar, no mínimo 6 horas ali de tensão. Ficar pleno que é o problema, né? Eu acho que é mais complicado, mas é um exercício, né? É igual um atleta, como você falou, assim. Então, o atleta se prepara para aguentar aquele estresse muscular no período de tempo da prova que tem que fazer, sei lá, de atletismo, qual seja. O estudante de Enem é a mesma coisa, tem que se preparar, e aí o muscular dele é um músculo aqui, né, o músculo do coração para aguentar a pressão psicológica em si, para aguentar a prova toda, mas é difícil ter uma performance 100% durante 6 horas, né? É complicado, a gente tem que ter essa noção. Então, é óbvio que isso também não pode ser uma muleta para não vou estudar, não é nesse sentido, mas também de não ser um tipo de coisa que você vai ficar se acusando depois, porque eu não aprendi, eu sou isso, eu sou aquilo, não. Né? Acho que é uma equação, tem várias coisas que influenciam no dia da prova, na própria prova, e você tem que levar tudo isso em consideração no final, no resultado final. Acho que isso é importante. Perfeito. Professor, e quem se animou a começar a estudar mais em cima da hora? Tem dica? Tem um caminho para quem está com tempo menor? Não que a gente está falando que é legal, mas acontece. E aí? E aí? Eu acho que tem que correr atrás do prejuízo, né? Se deixou para em cima da hora, agora tem que correr atrás do prejuízo. Tu vai ter que dar um gás muito maior do que os outros, né? Então, enquanto os outros, sei lá, estão estudando de segunda a sexta, você vai ter que estudar de domingo a domingo, né? Vai ter que perder os finais de semana aí, perder entre aspas, né? Você vai ter que correr atrás nos finais de semana, aumentar a quantidade de estudo no final de semana, sábado, domingo. Então, talvez não tenha mais finais de semana, você vai ter que organizar seu dia para que você encontre espaços de descanso dentro do seu dia, mas todo dia é dia de estudar. Por quem está estudando desde o começo do ano, pode dar-se ao luxo de estudar de segunda a sexta e sábado e domingo dar aquela relaxada. Né? Agora, se você resolveu começar a estudar só agora, então é de domingo a domingo, vamos lá, vamos para cima e vamos correr atrás do prejuízo para tentar recuperar o que ficou para trás. Né, distribuir as matérias durante a semana, né, os períodos do dia que você vai estudar. Então eu vou estudar matemática 2, 3 vezes a semana, então eu vou estudar biologia 2, 3 vezes a semana, separa os horários, isso é uma coisa importante, né, criar um calendáriozinho, criar um calendário. Então de manhã eu vou acordar cedinho, vou tomar um café, 8 horas da manhã, sei lá, 9 horas da manhã, eu começo a estudar, das 9 às 11 eu faço tal matéria, para o almoço, aí depois volto com tal matéria assim. Então, divide teu dia, né? Faz um calendário do dia e se joga de cabeça nos estudos, porque agora é o que te resta, né? Se resolver estudar só agora em cima da hora, esse talvez seja o melhor caminho. E, obviamente, não vai dar tempo de estudar tudo. Então, selecione os principais conteúdos de cada disciplina para estudar. Perfeito. Então, bota a cara aí, né? Tenha disposição, achei essa palavra ótima, e vá com assertividade, né? Já vai pelo caminho das pedras aí do que a gente sabe que cai mais. Professor, já chegando no final aqui da nossa conversa, e por mim a gente ficava aqui mais o dia inteiro conversando, porque eu tô amando. Tem algum material que você acha que é bacana, que vale a pena ir atrás? Livro, portal, revista, que pode ser um apoiador nesse estudo de língua portuguesa? Eu indicar um canal aí de um professor, mas acho que eu não vou indicar, não. Vou deixar para lá. Olha, tem muita coisa na internet, né? A gente tem muito conteúdo bacana na internet. Eu até fico pensando, indicar um, não indicar outro, às vezes até a gente fica meio que injusto com quem a gente não indica, mas assim, existem muitos conteúdos bons na internet, desde de portais até livros já é um pouco mais complicado, né? Porque o livro precisa ser atualizado todo ano, mas também existem livros, materiais didáticos que ajudam.
existem muitas plataformas de ensino, né? Por exemplo, eu mesmo tenho uma plataforma que eu tenho aí todo o conteúdo de língua portuguesa, desde gramática, interpretação, literatura e redação. Então, tenho todo o conteúdo com PDF, com simulado, e existem várias plataformas desse tipo também, para todas as disciplinas, ou só para uma disciplina individual. Então, acho que conteúdo na internet você tem a rodo para poder buscar os estudos, assim. Pensar em indicar um ou outro, não sei o que eu posso indicar para as pessoas, além dessa busca, né? Eu estou participando de um projeto agora muito legal na Record, na Rede Record, eles têm um portal, né, o R7, e esse portal R7 agora tem o R7 Ensina, e lá eles vão dar aulas de revisão para o Enem. E eu sou um dos professores que vou estar lá com outros edutubers do Brasil, que estaremos participando desse projeto, daremos aulas, né, pelo R7, portal R7, lá na plataforma deles, e também algumas coisas vão para a televisão. Então, você também tem essa oportunidade de estudar e buscar aí esse material. E aí, nesse caso, tem todas as disciplinas. Vou ter eu de português, vai ter o Rafa Jesus de matemática, Gustavo Reis. Então, vai ter vários professores participando, vários edutubers aí participando desse projeto. Então, já fica o convite também para a galera passar por lá. Bom demais. E para quem não é seu aluno, onde é que te acha? Aonde é que te acha? Não quero aprender com o Nonô. Como é que eu faço? Beleza. Bom, primeiro, o convite aberto para todo mundo, né? Chegar e digitar lá, professor Noslen na internet, você vai me achar facinho. Mas eu vou dar um direcionamento bem específico. No YouTube, né? youtube.com/professor Noslen. O site, professornoslen.com.br, e Instagram, @professor Noslen, Twitter, @professor Noslen, TikTok, @professor Noslen, Facebook, professor Noslen. Tudo que você digitar professor Noslen, em qualquer rede social você vai acabar me encontrando, né? Mas aí esses que eu coloquei para vocês são mais direcionados. Tem blog, professor Noslen, tem Telegram, professor Noslen, tudo que você imaginar de redes sociais. Esses dias eu estava fazendo as contas, eu estou com 9 redes sociais que eu abasteço com conteúdo de língua portuguesa. Cansei só de pensar. Pouco essa pessoa. Trabalha pouco, não imagina. Tranquilo. Que legal, professor. Bom, mas então, ó, opções e caminhos aqui não faltam para quem não é aluno do professor Noslen ainda, para acompanhar os conteúdos. Eu que sou muito do Instagram, eu moro ali onde eu produzo mais conteúdo, posso dizer que o conteúdo no Instagram já é impagável. Mas para vocês que vão fazer Enem valendo, eu faço Enem, mas não faço valendo, né? Outro rolê. Fica a dica, sobretudo, do YouTube, porque tem conteúdo pra caramba, separado por ordem de prioridade, por ordem de caminho de aprendizado. Tá muito bem pensado e tem muito conteúdo gratuito. Aí você consumiu ali o conteúdo gratuito, curtiu, viu que é massa, viu que é incrível, o cara tem uma plataforma só de língua portuguesa. Aí você se joga, não tem erro não. Tamo junto. Professor, antes da gente finalizar, eu quero te agradecer muito por ter topado o convite. Para mim é uma honra ter você aqui conversando comigo. Um cara aqui que eu admiro, que tem uma produção de conteúdo consistente, impecável, engraçada, descomplicada, de qualidade, reunido todos esses predicados numa coisa só. É um grande desafio, você faz isso com maestria, com leveza, dá pra ver que você faz o que ama, e eu gosto de estar com outras pessoas que fazem o que amam, porque eu acho que a energia vai lá em cima. Eu também trabalho muito por paixão, acho que é outro rolê. Quero aqui agradecer em nome de todos os alunos que acompanham esses conteúdos descomplicados de língua portuguesa, porque você faz uma entrega gratuita que é muito genuína, que é muito de coração. Então, pode ter certeza que tem gente aí pelo Brasil inteiro que é muito grato por ter essa quantidade de conteúdos e por aprender com você. Obrigada, obrigada, obrigada. E vou deixar uma dica. Vai, deixa uma dica final aí. Qual que é a sua dica final para essa galera que está aí se matando para aprender e para performar bem a língua portuguesa no Enem? O que você diz? Bom, já te agradeço também, Fer. Obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras, obrigado pelo carinho. Conte comigo se você precisar, estamos aqui para isso. Bom, a minha dica, acho que é uma dica muito mais de vida, assim, nem pensando no estudo, mas é em questão assim, se você tem um sonho, se tem um objetivo, não importa o que aconteça, não desista dele. Tenha o seu olhar fixo no seu objetivo, no seu sonho e vai atrás. Veja o que você precisa fazer para chegar nesse objetivo e vai atrás, sem medo, sem desculpas. Quando eu comecei a fazer aula na internet, muita gente me criticou pelo que eu estava fazendo e eu acreditava muito no que eu estava fazendo e acredito muito no que estou fazendo. Não parei mesmo com críticas ou com opiniões contrárias ao que eu tinha
construído. E continuei fazendo e continuo fazendo até então. E tenho visto aí muita gente sendo atingida de forma positiva com tudo que eu estou fazendo. Então não desista do seu sonho, não desista das suas vontades. Se você tem o objetivo, eu quero fazer medicina, direito, engenharia, o que quer que seja, não importa. Estude, faça a tua parte, tenha o foco no seu objetivo, não desvie seu olhar, siga adiante, que vai dar tudo certo. Sem desistir e sem também achar desculpas para não fazer. Né? Sempre é possível a gente fazer alguma coisa para o nosso melhor, para o nosso bem e para se dar bem lá na frente. Então, estamos juntos, conte comigo no que vocês precisarem também e vamos com tudo. Adorei. É isso. Obrigada, professor, e tchau, gente. Até a próxima. Valeu!